Repa calavassor que por que fa pa pa pa. Obrigado, Jesus. Paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos. Precioso Espírito Santo, fique confortável no nosso meio. Eu oro no precioso nome de Jesus. Irrompa as fronteiras, os estados, os países. Que a atmosfera do peso do espiritual cerque essas pessoas no precioso nome de Jesus. Nós estamos em um tempo em que o doce Espírito trará o profético à tona e levantará pessoas debaixo de uma sensibilidade, de uma percepção literalmente extraordinária para discernir o tempo com o qual nós estamos lidando. Nunca houve um tempo de tanta batalha espiritual como o tempo ao qual nós estamos enfrentando, principalmente para as pessoas que somente de decidir no coração tocar o sobre-humano e mover-se debaixo de uma unção, a partir do momento que os demônios percebem que você está se movimentando em prol disso, uma arquitetura, uma armadilha é armada e o processo com o qual eles vão lidar com você é totalmente diferente. Demônios são contratados a mais para poderem te cercar. Nós não entendemos o risco e o perigo que é viver uma vida debaixo do sobrenatural. Quando eu digo isso, eu digo pelo fato de estarmos envoltos em uma batalha, em uma guerra diária contra entidades totalmente malignas. E se não houver de nós o profético ativado, o dom profético, a unção profética em eminência na nossa vida, a unção profética, ela libera uma percepção do mundo espiritual, literalmente à flor da pele, uma sensibilidade e um discernimento dos ambientes a qual nós estamos, com os demônios a qual nós estamos lidando, sobre os dias. A maioria das pessoas que o Pai tem essa unção em específico, eu te dou louvor, Jesus. Nos dias que a unção for dobrada sobre a sua vida, você passará por dias de tensão, dias de moscas. Dias de moscas foi o nome que o Pai me levou a dar para alguns dias que literalmente os demônios tentam arrancar toda a sua paz. Eles vão trabalhar para que uma pressão seja lançada sobre você. Eles vão literalmente fazer de tudo para que a situação à sua volta faça a sua alma borbulhar e que você libere uma crise almática ao ponto de gritar, de explodir, de ficar bravo, de blasfemar. Quando eu digo alma, eu digo o centro das suas emoções, aonde estão localizados as vertentes que geram pensamentos. Quando eu digo alma, eu digo interior, onde está armazenada a sua psique. Eu te dou louvor, Jesus. Os demônios vão querer lutar para que você literalmente entregue os pontos. Uma ira sem explicação virá sobre a sua vida em dias específicos, porque a unção profética, ela lhe dará uma percepção maior nos dias que a unção for dobrar sobre a sua vida. A Bíblia chama esses dias de dias maus. Obrigado, Jesus. E a partir do momento que você consegue vencer esses dias,
A sua alma, como um boi bravo, vai querer pular, saltar, e se você dominar ela, sujeitar ela no seu homem interior, se o seu espírito conseguir, através da pessoa bendita do doce Espírito Santo, dominar a sua alma nesses dias de grande tensão, ao virar do dia, uma grande unção será delegada para você em porção dobrada. Isso é muito precioso. Isso acontece com mais força ainda em dias que o portão dimensional está aberto com muita força. Estamos prontos agora para passar em um grande portal dimensional, que são dias específicos, com horas específicas, onde o céu se abre com muita força. Se você não entende acerca disso, que o Senhor Deus lhe dê sabedoria agora, porque nós vamos passar muito a raso. Estamos para passar na Páscoa agora, dia 14 de abril. Será um dia mau? Será um dia onde a alma tem que ficar totalmente em submissão. Você deve se preparar para dias assim. 50 dias após o dia 14 de abril, novamente, são dias de preparação. A unção necessita de uma preparação para ela se manifestar. Eu te dou louvor, Jesus. O profético, ele ativa em nós uma percepção sobre-humana. E a partir desse momento você literalmente vai perceber que está em meio a um confronto entre demônios. A partir do momento que você começa, só pelo fato de começar o relacionamento, só pelo fato de intencionar algo a mais, os demônios vão lutar contra a sua vida, para que você não consiga silenciar a sua alma, para que você não consiga aquietar-se ao ponto de limpar os seus pensamentos de tudo, para conseguir se conectar em Deus e não viver mais na emoção, mas na forma tangível do mundo espiritual. A partir do momento que você intenciona relacionar-se com Deus, os céus precisam liberar anjos, conservos. A Bíblia chama de conservos, ministros de Deus que foram enviados a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. À medida que você prossegue, anjos específicos são delegados para lhe acompanhar, porque agora a sua batalha é outra. E eu vejo pessoas que são como crianças que começam a ver coisas e não estão literalmente prontas para lidar com o que é sobre-humano. Há um grande problema que o Espírito Santo irá nos falar aqui agora, para que nós possamos interpretar de forma bem sábia. Há um perigo muito grande em não viver uma vida santa e reta e silenciar a sua alma, porque quando você silencia a sua alma, você entra em estado passivo, para que o espírito que está em ti seja ativo. Porém, se você não for liberto, porém se você não passou por toda a limpeza espiritual que necessitava, você fica aberto para a entrada de demônios. Então é necessário com que você tenha aliança com Cristo antes. Obrigado, Jesus. O mundo espiritual não é brincadeira. Eu te dou louvor, Jesus. Santo Espírito, eu vou no que o Senhor permitir aqui. Eu vou no que o Senhor permitir. Sim. Obrigado. Anjos são delegados para que você agora passe a caminhar em outro nível, somente de começar o fato de relacionamento, ok? Quando você atinge... Obrigado, Jesus. O quarto nível de relacionamento, literalmente é delegado para você um exército
um exército, literalmente. Elias andava com um exército. Obrigado, Jesus. E o exército que Elias andava era um exército que havia 4 cavaleiros, porque cada cavaleiro obrigado, Jesus, é determinado no nível de relacionamento que você enganja. Pai, eu tô falando, mas talvez não vai ter como a gente entrar muito a fundo acerca disso aqui. Pois bem, quando a capa é transferida para Eliseu, Eliseu passa a ter um exército que cuida dele. O homem que chega a um ponto de relacionamento muito forte, ele se torna literalmente em uma arma mortal. Aonde ele passa, ele tem que ter a consciência que tem um exército com ele, que pode causar um estrago profundamente intenso em um território, em uma nação. Por isso que Jesus é o nosso padrão de como manusear aquilo que nos foi delegado. Jesus é o padrão de como se relacionar com Deus. Porque quando Jesus estava em um perigo de ameaça, ele disse assim: Pedro, se eu quisesse, eu rogava ao Pai e ele enviaria 12 legiões, um exército de 72 mil anjos no mínimo. Porém, Jesus não fez uso daquilo que já estava disponível para ele, porque senão Jesus poderia causar um cataclisma na terra, literalmente. Um homem ungido não pode ser agressivo com a sua esposa, mas literalmente não pode. Ele pode lançar câncer na sua própria família. Ele pode destruir o futuro dos seus filhos. Ele pode literalmente deixar em cacos o emocional, a estrutura territorial daquele lugar. Pode ser amaldiçoada. Por isso é muito importante nós abrirmos a nossa mente. Essas pessoas que não têm um pingo de noção e viajam de um lugar para o outro em busca de poder, Deus não pode delegar coisas profundas para essas pessoas, porque essas pessoas literalmente não sabem o que estão fazendo. A maioria delas querem algo para poder aparecer, porque acham bonito, mas não sabem o que estão fazendo no mundo espiritual. Para vocês que têm nos acompanhado aqui, o Espírito Santo está nos levando a um nível que nós temos que entender que vai exigir de nós uma mudança literalmente drástica. Porque quanto mais conhecimento ele libera, obrigado, Jesus, automaticamente a cobrança sobre nós tem que ser maior. Nós devemos produzir frutos a mais, porque a terra onde nós estamos sendo plantados tem muitos nutrientes, e o Pai não vai querer preguiça de nenhum de nós. Eu te dou louvor, Jesus. Literalmente eu te dou todo louvor, Jesus. As pessoas têm que entender que em um nível de relacionamento, ela começa agora a caçar briga com principados de locais inteiros, territoriais, de cidades, de bairros. Se a pessoa não for ungida permanentemente, ela vai operar na unção e vai ter algum resultado que lhe acaricie o seu ego. Porém, se ela se atrever em meter em guerras territoriais, ela vai danificar a sua vida muito feio, porque ela não foi treinada e nem preparada para isso. Ela não tem peso espiritual para isso. As conferências que o Santo Espírito tem nos levado a fazer, literalmente é algo para mudar a terra da conferência, o lugar da conferência. Nós não podemos adentrar em guerras onde não nos fora liberado, onde nós não temos estrutura para entrar. Porém, um lugar onde nós não vamos fazer um movimento daquilo que Deus é. Literalmente, o governo tem que ser alterado, a chave de domínio tem que ser transpassada. A grande tristeza é que a maioria das pessoas estão acostumadas tanto ao movimento que quando o peso
de autoridade maior chega, as pessoas literalmente sucumbem, porque não estão prontas para lidar com aquilo que fora designado para elas no precioso nome de Jesus. Quantos homens começaram a se relacionar com Deus e hoje são devassos, são desviados? Quantos homens aprenderam a acessar unção, seja lá o que for como chamam hoje? Me desculpe pela intrepidez, mas o Santo Espírito está me pedindo para falar com vocês dessa forma hoje. Esses homens esses homens receberam uma porção pequena, mas com o peso daquilo que, mesmo sendo pequeno, aquilo acabou de sucumbir com a vida deles. Homens hoje que estão literalmente desarraigados do caminho do Pai, porque aprenderam tudo aquilo que pensaram ser chaves para unção, mas não tinham estrutura para administrar aquilo que Deus tem. Obrigado, Jesus. É o tempo de nós pararmos de brincar daquilo que Deus é. É o tempo de pararmos de achar que se relacionar com a pessoa do Espírito Santo é algo simples. Hoje nós vamos tratar aqui, se Ele nos permitir, sobre isso aqui. Você corre um grande risco em ousar se relacionar com Deus por causa dos demônios. E em contrapartida você corre um grande risco em se ousar relacionar com Deus por causa da seriedade e por causa da pessoa do Espírito Santo. Você pode estar achando legal, mas você pode estar cavando a sua própria sepultura, porque você não sabe o que é ou quem é a pessoa do Espírito Santo. Você é uma criança brincando com fogo. Literalmente, você é uma criança brincando com fogo, no precioso nome de Jesus. Você acha que isso que você sente no seu corpo é bonitinho, é gostosinho, mas você não tem noção do que os céus vai cobrar de você. Se você está ouvindo esse áudio, o céu vai lhe cobrar muito mais, porque é necessário um tempo de amadurecimento da nossa parte. Um tanto de criança que quer a unção e daqui a 2 meses estão literalmente descompromissados com tudo. Estão desviados, estão querendo fazer aquilo que bem querem fazer da sua vida. E a vida debaixo da unção é uma vida com uma aliança eterna. Você não sabe com o que você está lidando, literalmente não sabe. Eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor, Jesus. Você pode estar trazendo a ruína do seu ministério se você não tiver a maturidade de vencer os seus traumas. Literalmente, se você não administra bem as suas emoções, não ouse se relacionar com a pessoa do Espírito Santo ainda, porque ele não tolera piti. Nós estamos lidando com alguém que pode carregar sobre si o dano de um pecado imperdoável. Eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor, Jesus. Sim, a pessoa do Espírito Santo, embora seja linda, seja preciosa, seja delicada, amável e doce, a pessoa do Espírito Santo, embora seja literalmente um gentleman, que não dá um passo a menos que o seu coração o deseje que ele dê. Escuta isso, o Espírito Santo ama ser desejado. O Espírito Santo ama ser querido. Ele ama entrar na casa de alguém e se sentir, Santo Espírito, eu preciso do Senhor, papai. E se sentir confortável no lugar onde ele está, se sentir querido no lugar onde ele está. Nós temos que parar com essa balela de ficar repetindo: és bem-vindo aqui, Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, um bando de gente que não se relaciona com ele, não descobriu ele, não tem intimidade. Intimidade é um nível muito alto para que nós possamos estar falando aqui. Intimidade é o ápice do relacionamento.
As pessoas nem sabem o que é intimidade e tratam intimidade como dizendo que alguém é íntimo do Espírito Santo. Alguém não é íntimo do Espírito Santo porque ora pelas pessoas e as pessoas são tocadas por ele. Isso literalmente não tem nada a ver com intimidade com o Espírito Santo. Eu vou lhe ousar dizer mais. Nós estamos para ver ainda, não creio que ainda não nasceu, alguém que carregue intimidade com a pessoa do Espírito Santo, literalmente. Se o Pai ele permitir, nós vamos falar um pouco sobre o que é o peso disso daqui. Obrigado, Jesus. As pessoas ficam repetindo coisas que elas ouviram alguém que se relacionou com ele dizer, que elas ouviram alguém que descobriu ele através da profundidade em relacionamento dizer, e acham que aquilo irá trazer, acham que aquilo irá fazê-lo parecer confortável em um lugar. Porém, os seus corações estão literalmente distantes daquele a qual Deus é. As pessoas acham que se relacionar com o Espírito Santo é como uma missa, uma reza, um protocolo onde você repete uma dúzia de palavras bonitinhas para ele se sentir melhor. As pessoas acham que ele ficará à vontade se você literalmente abrir a sua boca carnal e cantar uma música debaixo de um jugo de alma, dizendo que ele é bem-vindo, que ele será bem-vindo ali. Ele não será bem-vindo ali. Ele só é bem-vindo em um lugar a partir do momento que a sua alma se submete ao governo do Espírito. E você em espírito, não em carne, não falando com a sua boca, com a sua goela, não falando com as emoções da sua alma, que são paixões, que são loucura, que são literalmente inconstância. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Você está falando isso por causa do momento. Agora eu estou falando em dizer algo em espírito. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Isso é outro nível. Isso traz atmosfera. Ele quer ouvir o seu espírito comunicar-se com ele. Eu te dou muito louvor, Jesus. I bless Jesus. Tu és bendito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amados, nós estamos debaixo do peso do sobrenatural aqui. Literalmente debaixo do peso do sobrenatural. Os ura e picoro copla pla pla sai te fore piace fosse. O nosso dia irá requerir de nós, escuta isso no nome de Jesus, por favor, Santo, abra o seu coração. O nosso dia requerirá de nós uma luta tremenda com o império das trevas. Os demônios vão te cercar para querer ressuscitar a sua alma, querer ressuscitar as suas paixões loucas, querendo ressuscitar com... Meu Deus do céu, quão sensível é isso? Quão sensível é isso? Porque as pessoas acham que viver debaixo de jogo de alma é você gritar, é você xingar alguém. Isso é quando sua alma já está gritando. Porém, tem um nível de alma que ele é muito sutil, que você acorda bem, sorri bem, ora bem, você vai trabalhar bem, você lê a Bíblia, porém você ainda está em jogo de alma. Você está vivendo pela emoção. E quando a luta repentina vier, quando o pavor repentino vier, porque ele virá. A Bíblia diz de uma hora que é a hora e o poder das trevas. Literalmente tudo aquilo que você pensou ter construído ao longo do dia cairá por terra, porque era a alma. Obrigado, Jesus. Me ajuda a construir essa linha de raciocínio até onde o Senhor quer que eu chegue, Pai. Rapacarabachere pepepeco sebiababa. Quando nós começamos a andar em espírito, oh Jesus, Jesus, my God. Rapacori piapor fissure papapá. Nele coflou-se rácia. Nós literalmente começamos a ouvir o sussurrar dele. Alguns momentos atrás, alguns meses atrás, frações do meu dia eu andava na carne
literalmente no corpo, frações do meu dia eu andava na alma e pequenas frações do meu dia eu andava em espírito. O desafio que o Espírito me trouxe é viver o dia inteiro em espírito. Isso é um desafio muito grande, porque nós vamos ter atrito com pessoas que andam no nível de alma, porque o espírito naturalmente degladia contra a carne. O espírito literalmente não encaixa, é outra vibe. Obrigado, Jesus. E esse desafio ele é tão grande e ao mesmo tempo ele é tão precioso que nós conseguimos escutar. Eu vou usar uma parábola para você dizer, para que você entenda, mas literalmente é o que eu posso ouvir hoje: o arrastar do chinelo do doce Espírito Santo se aproximando, o arrastar das sandálias de Jesus. Oh Lord my God, ora papassor que fosse, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar as obras de tuas mãos. Obrigado, Jesus. Quando nós conseguimos silenciar a nossa alma, a partir desse momento nós temos que dar a manutenção nela, porque ela diariamente irá querer ressuscitar. Diariamente ela vai querer voltar a tomar o governo do Espírito e ela governar o nosso corpo. Obrigado, Jesus. Quando você silencia a sua alma, literalmente você começa a se movimentar no seu homem espiritual. Então o relacionamento com o Espírito Santo se torna real, literalmente real. Ele passa de ser imaginações. Você entra em um quarto e fica imaginando você ministrando e as pessoas recebendo. Você fica imaginando o Espírito Santo falando com você e você pensa: ó, quão grande seria. Você fica imaginando um dia de relacionamento. Você sabe por quê? Porque você está em nível de alma. Quando você entrar em nível de espírito, até esses pensamentos irão se esvair. E as coisas vão parar de ser um pensamento e vão se tornar realidade. Eu te dou louvor, Jesus. E o que eu tenho vivido com a pessoa do Espírito é que eu tenho descoberto ele de uma forma com qual as pessoas estão querendo denegrir hoje por causa de uma má administração das revelações que elas têm. O Espírito Santo literalmente não é uma pessoa passiva. Escuta isso daqui, ele é uma pessoa ativa. Embora ele vá nos preparar sim para nos relacionarmos com o Pai e com o Filho, isso é uma verdade que não pode inibir a outra verdade, que ele se relaciona conosco através do Pai, ele se relaciona conosco através do Filho. Em muitos momentos do meu dia eu pergunto: o Espírito Santo, aonde o Senhor está? E a imagem que eu tenho em meu espírito, na minha frente, é a imagem de Jesus. Eu pergunto: se eu fosse uma pessoa que não entendesse o Espírito Santo, eu falaria: mas isso não é o Senhor, esse é Jesus. Mas é claro que é Ele. É claro que é Ele. Quem vê Ele, vê Jesus. Da mesma forma que você pode falar: Pai, fala comigo, e a pessoa de Jesus se aparentar-se para você, e você olha com seus olhos do seu homem interior, porque o seu homem interior tem olhos para ver.
Você necessita parar de querer ver as coisas com os olhos físicos e olharem as coisas com os olhos do homem espiritual. Para depois disso irromper-se e você começar a enxergar literalmente com os seus olhos abertos. Você diz: Pai, eu quero ver o Senhor, e você vê Jesus. E você está vendo o Pai vendo Jesus. Ele disse: estou convosco há tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. E se você vê o Pai, você vê Jesus. Se você vê Jesus, você vê o Espírito. Entende? No precioso nome de Jesus. Eu te dou louvor, 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 Jesus Santo. E literalmente quando você começa a se mover no seu homem espiritual, você começa a conhecer a pessoa do Espírito Santo acima do que os livros te contaram acerca dele. Você começa a se relacionar com ele e você começa a descobrir que ele é uma pessoa extremamente detalhista. E que se você quiser se relacionar com ele, você deve parar de querer alcançar o macro e deve começar a dar a mais linda atenção no micro. Nas coisas pequenas do dia a dia vão determinar um nível de relacionamento e um nível de unção que poderá ser liberada sobre a sua vida. Quando você começa a se mover no Espírito, automaticamente uma conexão mais forte é estabelecida com ele, porque nós estamos sem a camada da alma para nos impedir, para filtrar o nosso relacionamento. Sem a camada da carne, agora nós estamos tendo um contato diretamente com ele, sem precisar passar por filtro nenhum. A radiação dele nos toca e nos preenche. Estamos falando de um nível muito mais forte. Então essa conexão muito mais profunda, com volts elevadíssimos de eletricidade, te dou louvor, Jesus. Uma conexão tão intensa, tão intrínseca, onde ele faz parte de você e você faz parte dele, e é impossível separar os dois. Você começa a perceber como ele quer um ambiente. E a forma que ele decidir querer um ambiente é a forma onde ele vai poder se mover com mais facilidade. Você literalmente... Obrigado, Jesus. Por exemplo, agora eu estou com uma luz acesa somente aqui. E a luz que eu precisava para ler a Bíblia, que está aqui nas minhas mãos com um pouco de mais facilidade, ele pediu para desligar. Então eu estou com somente um feixe de luz do banheiro vindo até aqui em mim, porque ele disse que esse ambiente é o favorável para que a minha conexão com ele esteja um pouco mais estabelecida. Você que está começando ainda o seu relacionamento não precisa se preocupar com isso ainda. Escuta isso daqui em nome de Jesus. Você não precisa se preocupar com portais dimensionais, com sábado, com Páscoa, com o que você come, com o que você não come. Isso é para quem já está operando a unção pro ministério em poder e já está relacionando com ele. Porém, o Espírito Santo, ele me pede para repassar para vocês essas informações, porque você vai chegar lá. E esses princípios é bom você aprender agora. Esses princípios, isso não são regras, escuta isso. Isso não são regras, são princípios. O Espírito Santo é um ser metódico, ele é um ser espontâneo. A Bíblia o chama de Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Ruach em hebraico é vento que se movimenta, é livre, é espontâneo. Eu te dou louvor, Jesus. O caráter dele é assim: nada que envolva protocolo, liturgia e método vai mover o Espírito Santo. Em alguns cultos você vai aplicar chave e as coisas vão ir muito bem. Em outros cultos você não terá que fazer nada disso. Você terá que simplesmente ser leve o suficiente para deixar o vento dele locomover você para onde ele quiser. E as coisas vão fluir de maneira ainda maior. Eu te dou louvor, Jesus, porque Tu és santo. Tu és muito santo, Tu és muito santo. Pai, me conecta. Eu preciso me conectar a Ti. Há um nível de unção
que a sua conexão com Ele está tão forte, está tão profunda. As pessoas não entendem ainda isso. Não sabem o peso de o que é estar debaixo de um nível de unção. Não entendem literalmente. Se eu fosse vocês, em um culto em que o nível de unção se manifestasse em atmosfera elevada, se eu fosse você, eu ofertava debaixo daquela atmosfera. Você estará fazendo um pacto com aquele nível de atmosfera. Um sacrifício debaixo de nível de atmosfera pesada tem um peso no mundo espiritual. Um sacrifício debaixo de uma atmosfera carnal, ele vai surgir um efeito, mas muito pouco comparado com o nível de atmosfera elevado. O Precioso Espírito está me pedindo para ensinar algo para vocês aqui no precioso nome de Jesus. Eu vou lhe dar um conselho muito, muito precioso. Invista em pessoas que carregam a unção. Invista em atmosferas aonde a unção está. Literalmente, aonde essa atmosfera se manifestar, ofereça um sacrifício com que você estiver no bolso, no nome de Jesus. Logo mais para frente, se o Pai nos permitir, nós vamos falar um pouco sobre as finanças à luz do Espírito Santo e sobre como ofertar. Obrigado, Jesus. Tem certas coisas no seu ministério, tem certas coisas na sua caminhada espiritual que só vão desencadear quando você oferecer algum voto de sacrifício, porque muitas promessas e muitas coisas que você quer para a sua vida só são seladas e só podem ser imputadas como justiça para que você possa obtê-las debaixo de aliança. E aliança é sacrifício. Eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou muito louvor, te dou muito louvor. As pessoas não entendem o que está debaixo de uma atmosfera pesada. A atmosfera pesada só pode se movimentar nela com peso quem promoveu essa atmosfera através do relacionamento com peso, mas as pessoas ao seu redor podem usufruir dela. Te dou louvor, Jesus. O que eu disser debaixo de uma atmosfera pesada, eu posso simplesmente destruir a vida de alguém. Se eu amaldiçoar alguém aqui agora, essa pessoa, ela pode estar com sérios riscos na sua vida, literalmente sérios riscos. Porque, Jesus, eu não quero ficar dando testemunho de mim mesmo. Vamos lá. Chega um certo nível que a aliança que Deus faz com você para que você possa usufruir constantemente, diariamente de uma atmosfera, você passou por testes tão profundos, tão intensos, que os céus te consideram aptos para poder administrar aquilo com sabedoria e com justiça. Então você tem literalmente uma arma de destruição em massa nas suas mãos que você irá usar da maneira mais coerente e coesa possível. Algumas pessoas estão ouvindo isso nesse exato momento e não estão concordando, mas você não precisa concordar-se com isso. Eu não tenho tempo para te explicar acerca disso. E eu estou falando porque isso é o que acontece no mundo espiritual. Você necessita trilhar nesses caminhos antes para depois você poder afirmar alguma coisa acerca deles. No precioso nome de Jesus. Então me ouça aqui. Voltando ao nível que você começa a andar em espírito, então você começa a literalmente a usufruir dos mais lindos detalhes daquela pessoa bendita. Por exemplo, agora a luz está no ponto qual ele quer. Durante um culto, durante uma ministração, o tom tem que estar no tom que ele quer, a música no volume que ele quer, a música que ele quer, com as pessoas que ele quer que cante. As pessoas têm que estar na mais plena reverência. O Espírito Santo é uma pessoa que ama a reverência. Ele ama as pessoas que, quando elas percebem que ele chegou, elas literalmente travam, se trancam e elas
e elas prostam a mais linda reverência para não machucar essa pessoa bendita. Debaixo da unção, eu não posso movimentar o meu braço com muita rapidez, porque eu estou debaixo de uma sensibilidade tão grande que, se eu faço isso, eu posso estar ferindo o tecido dessa unção. Quantos podem me entender? Eu estou tentando ilustrar para conseguir expressar para vocês algo que é muito difícil eu falar aqui. Se eu, por exemplo, eu estava chegando em um culto e as pessoas me cumprimentaram com a paz do Senhor, e eu respondi bem baixinho: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Porque se eu respondesse em um tom mais alto do que esse, eu iria ferir o tecido da unção que estava pesada sobre mim. Em certos níveis, quando a unção está sobre mim, eu literalmente não converso com mais ninguém. As pessoas vão me cumprimentar e eu simplesmente não vou ter condição de abrir a minha boca. Porque quanto maior o nível de unção, mais você se conecta com ele. Quanto mais você se conecta com ele, mais você entende a sensibilidade dos detalhes da qual ele está se movendo naquela frequência. É como se fosse uma música. Eu não sei muito de notas musicais, mas um tá em lá, outro tá em dó, e isso não pode acontecer. As pessoas têm que estar na mesma frequência para haver sinfonia, e literalmente, quando há um desajuste na sinfonia, em qualquer música, em qualquer instrumento, a sensação é que a frequência musical foi ferida, foi danificada. Parece que alguém enfiou a faca na música e feriu ela. As pessoas literalmente, quando elas erram uma nota musical, quando as coisas estão indo bem naquela frequência certa daquele ritmo, e alguém fere uma nota musical, aquele arranho fere o ambiente. É literalmente isso que acontece no mundo espiritual. Em certos pontos eu não posso falar mais. Eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor, Jesus. Porque se eu falar, eu vou estar liberando unção desnecessária. E aquela unção é tão preciosa que está sobre mim, tão valiosa que está sobre mim, que eu tenho que reter ela para quando eu chegar no altar. Eu te dou louvor, Jesus. A experiência que o precioso Espírito me concedeu é que eu fui para um culto sem falar nada com ninguém. E a unção estava pesada sobre mim. E eu senti que se eu falasse, eu iria danificar a unção. Quando eu cheguei no culto, eu fui chamar as pessoas enfermas para orar. Todas elas já estavam curadas. Literalmente sem ninguém orar. Literalmente sem ninguém ousar falar. A unção foi reservada. A unção foi reservada. Entenda algo, amado. Você necessita proteger a unção. A unção é sensível. Quando eu digo a unção, estou dizendo inclusive da própria pessoa do Espírito Santo, porque a unção é a conexão com ele. Você necessita proteger a unção. Eu te dou louvor, Jesus. Chega um nível de unção que eu ainda não tive a oportunidade de usufruir disso em peso, mas já tive frações disso, aonde você não pode olhar mais para as coisas. O pastor Benny Hinn disse que ele estava debaixo de uma unção que envolveu ele no hotel, e a unção estava tão pesada e tão sensível sobre ele que ele foi do hotel até a plataforma da cruzada com os olhos fechados. Ele só abriu os olhos quando ele estava no altar. Quando ele abriu os olhos, 40 paralíticos levantaram na hora. My God. Estou dizendo que o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo trará sobre si um peso que você não tem noção. Amados, todos vocês, literalmente todos, inclusive os curiosos que vêm para cá só para dar dislike, para sei lá o que você vem fazer. Todos vocês que ousarem e que já estão ousando se relacionar com Ele, sobre a sua vida já
literalmente já tem algo muito precioso. De você estar ouvindo esse áudio nesse exato momento, já tem algo extremamente, literalmente muito precioso sobre a sua vida. Em operação de unção, com certeza já tem. Eu estou dizendo isso em Deus, eu te dou louvor, Jesus. Te dou louvor, Jesus. Tem muitas pessoas que têm nos acompanhado e literalmente já estão tendo contato com o mundo espiritual. Pessoas que têm entrado em contato comigo, que já estão caminhando com Deus, estão ouvindo Deus durante o seu dia, estão tendo contato com a atmosfera de peso. Isso é maravilhoso demais. Deus não tem ciúmes da unção, Ele quer liberar ela para todos, literalmente todos. Hoje os que têm um pouquinho são tidos como famosos, mas esse tempo vai terminar. E se alguém quiser ter algum tipo de fama, que fama não é algo que é muito bíblico, mas para que você entenda o que eu quero lhe dizer aqui, essas pessoas elas vão ter que ousar ir muito mais além do que estão hoje. Muito desses papos furados que as pessoas têm inventado para conseguir prender pessoas debaixo de um falso jugo de paternidade para conseguirem ter seguidores, isso vai terminar no precioso nome de Jesus. Em um nome precioso de Jesus de Nazaré. A igreja precisa se despertar em algo. No precioso nome de Jesus, que as nossas intenções e as intenções dos homens que se dizem ungidos não são as melhores possíveis. Porque se fossem as melhores possíveis, eles não se tornariam fontes. E querem ser fontes para que as pessoas chegam até a eles. Homem ungido, homem que se relaciona com Deus não é fonte para você. Deixa eu te falar, a sua fonte é o seu Pai. A palavra Abba quer dizer fonte. O seu Pai é a sua fonte. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio do alto sobre Jesus. Não foi João Batista que impartiu nada sobre Jesus. Não foi ninguém que impartiu nada sobre Elias. Não foi ninguém que transferiu nada sobre a vida de Paulo. Eles relacionaram com Deus e alcançaram. Abra os seus olhos em o nome de Jesus. Um tempo de perseguição já tem vindo, um tempo de perseguição já vai vir. E eu glorifico a Deus, me desculpe pela minha intrepidez, mas é o tempo da gente romper o jugo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 10, verso 27, que a unção viria e despedaçaria o jugo. Nós seríamos livres. O Pai te quer livre desses métodos e protocolos. O Pai quer você livre de depender de alguém para ser ungido ou não. O Pai quer você livre para adorar Ele em espírito e em verdade. Eu te dou louvor, Jesus. A corte forpe a papanerra e o surque a fácia. O prancicar copiaça. Orebe em chocobia faz. E literalmente você se torna manso, porque quanto mais você começa a viver longas horas do seu dia debaixo dessa unção, você literalmente, o seu tom de voz vai ser mais baixo. Eu não consigo enxergar Jesus gritando. Eu não consigo enxergar o Jesus aumentando o seu tom de voz para conseguir a atenção de alguém. A partir do momento que você faz isso no seu dia, literalmente, você já entristeceu a pessoa do Espírito Santo. Literalmente. A Bíblia diz que Jesus é manso e humilde. Jesus é manso e humilde. Jesus tem a hora certa de falar no tom certo. Mas a essência de Jesus é uma pessoa que não pode usufruir de muita força, porque deixa eu lhe explicar algo. As palavras que Jesus falava eram espírito e vida. As palavras que nós falamos são espírito. Tudo que nós falamos depende de um ar que sai de dentro do nosso pulmão e passa por dentro de nós. E esse ar, ele é comprimido, fazendo
Obrigado, Jesus. Esse ar, ele é comprimido, fazendo pressão nas nossas cordas vocais. E a pressão determina o tipo de vibração com que as nossas cordas vocais vão vibrar e a entonação e o tipo de palavra que vai sair da nossa boca. Toda palavra se origina em um ar, em um vento. Lembre-se, ar e vento em hebraico é ruach, espírito, que sai de dentro de nós. Tudo que Jesus falava era vento, era espírito. E quando você está debaixo da unção, tudo que você fala sai conectado literalmente com o mundo espiritual. Então, se você fala em um tom muito alto, literalmente, só por falar em um tom alto, você pode promover uma rachadura na alma ou no corpo de alguém, no ambiente onde você está. Literalmente é necessário muita cautela. Eu estou falando de um nível de sensibilidade que vocês ainda não conhecem. Muitos de vocês, corrigindo, ainda não conhecem. Eu te dou louvor, Jesus. E é o tempo da gente passar a ser homens mansos ao ponto de nos tornarmos tão sensíveis a discernir cada um desses momentos. Estamos falando, eu te dou louvor, Jesus. O calar que é por que afaçai. Enquanto eu falo com vocês aqui, há uma guerra sobre a vida de cada um de vocês que estão ouvindo. Cada um de vocês que estão ouvindo, só de receberem essas informações, my God. Se não é unção de Deus, esse áudio nem iria pro ar. Há um confronto no ambiente agora. Eu me sinto cercado por uma cúpula até grande que chega a proteger a minha esposa que está dormindo agora e o meu filho. E fora dessa cúpula tem outra cúpula que me protege e camadas de cúpula que vão me protegendo, a ponto dessas cúpulas serem tão irresistíveis que, se por acaso não é possível, se os demônios conseguissem romper uma dessas, eles teriam um trabalho ainda muito maior para romper todas as outras. Isso chama-se peso espiritual. Isso chama nível de relacionamento e nível de unção. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Você pode estar operando debaixo da unção e ter uma cúpula literalmente fina, e somente uma. Você está correndo um grande risco. Literalmente, você está correndo um grande risco, porque não tem profundidade. Você tem se relacionado com os dons de Deus, você tem profetizado, você tem orado pelas pessoas, elas estão sendo curadas, você saiu de uma situação difícil há pouco tempo, você já foi literalmente engranhado com tanto de pecado na sua vida passada. Deus te tirou de uma situação difícil, de um lamaçal difícil. Há certas situações que os demônios ainda te perseguem por causa de brechas e de atos que você fez no passado, e você está pensando que se relacionar com Deus é brincadeira. Se eu fosse você, eu dava um tempo para se estruturar primeiro antes de operar no sobrenatural. O Pai está falando com algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento. Nesse exato momento. Obrigado, Jesus. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quando eu não faço o que o Espírito Santo pede que eu faça no exato momento, eu literalmente perco uma oportunidade de aumentar o nível da atmosfera. Vocês que já têm acompanhado já entendem que ele não quer falar no seu ouvido carnal, ele quer falar no seu ouvido espiritual dentro de você. E para ele falar isso, ele vai usar palavras que vão falar no seu espírito. Mas como nós estamos, na maioria das vezes, debaixo de jugo de alma, essas palavras vão ser interpretadas por sentimentos pela nossa alma. Então, literalmente, o Espírito fala na sua alma, o Espírito Santo fala no seu espírito.
vá orar. Quando a sua alma está contaminada, está literalmente distante dele e não está em submissão, a sua alma vai tentar interpretar aquilo que foi comunicado ao seu espírito. Porém, a sua alma, ela gerencia sentimentos e emoções. Então a sua alma vai interpretar assim. Obrigado, Jesus. Você vai interpretar a sua alma dizendo assim: eu estou me sentindo incomodado para orar. É isso que a maioria das pessoas falam. Porém, um homem que anda em espírito, ele não recebe a informação pela alma. A alma dele já está silenciada, então ele recebe diretamente do Espírito. Obrigado. E, Pai, assim que o Senhor permitir um tempo, nós vamos falar sobre um pouco sobre sobre a comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, porque ele pode usar de muitas formas, literalmente de muitas formas. O que está em pauta agora e que é necessário é que você entenda a configuração para conseguir se relacionar com ele, ok? Não é necessário agora entendermos a ponto como que as coisas elas funcionam. É necessário que você entenda como que você deve funcionar para conseguir ter acesso a ele, ou melhor, para ele conseguir ter acesso a você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, literalmente, muito obrigado. Oh, Pai, eu tô com a Bíblia aberta aqui, porém até agora o Senhor não me deixou ler o texto e falar acerca disso. Arabacalavossepiate calabachar. Orebante calassor que papaparla palassor que façui rebiassúpia. E no xer que a faz. Literalmente nós estamos na mira. Nós estamos na mira do mundo espiritual. Nós estamos na mira do mundo espiritual. Eu disse que você necessita gerenciar suas emoções antes de se relacionar. Obrigado, que tempo precioso agora que nós vamos usufruir. Você necessita gerenciar suas emoções antes de se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Porque nós somos tão contaminados, tão carnais, tão cheios de nós mesmos, que quando nós tentamos, nós nos deparamos com uma porção de tijolos e tabus que nos impedem de se relacionar com Ele. Então, quando nós damos com a nossa cara no muro, nós nos sentimos frustrados e em um momento nós podemos nos sentir irado ao ponto de questionar Deus. Eu vou lhe dizer algo, não questione Deus. Nós somos pequenos demais para ousar questionar Deus. E se você fizer isso, em um nível de relacionamento um pouco mais alto, literalmente, você pode correr o risco de até ser desprezado por Deus, assim como Saul foi. Assim como homens que foram se relacionar com ele despreparados foram literalmente queimados vivos. No nível de relacionamento baixo, você tem meio que uma corda bamba para cometer um certo tipo de erro, de falha com a pessoa do Espírito Santo. Porém, em nível de relacionamento alto, você literalmente não pode, você não tem o direito mais de falar nenhuma besteira acerca dele, porque você já o conhece o suficiente. Você já foi preparado e treinado o suficiente a mais daquilo que as pessoas que ainda estão começando estão. Porque Deus ainda não te entregou algo grande. Porque se você comete essas manotas que você está cometendo agora, debaixo de uma unção pesada, literalmente você correria o risco de ter o próprio Pai virar das costas para você.
como pessoas que cometeram um pecado contra a pessoa do Espírito Santo debaixo de nível de consciência. Debaixo de consciência. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E mais, não estou dizendo do pecado imperdoável que é blasfemar contra ele. Isso em qualquer nível de relacionamento lhe trará um peso de julgamento eterno. Estou falando de falar besteira, de ferir ele, de machucar ele com atitudes, com palavras e com pensamentos. Debaixo de um relacionamento um pouco mais alto, você não pode fazer isso. Não pode. A não ser que você queira perder tudo aquilo que a doce presença dele pode nos conceder. E virar um mendigo, um esmoleiro espiritual. Seu ministério irá simplesmente falir. Tudo que você tem, tudo que você é, vai simplesmente acabar. Se tornar-se-á como um animal comendo pasto. E o que restará de nós será ter pena de você. Porque o nível de conhecimento que você teve, o nível de ferramentas que lhe foi proposto, de treinamento para você fazer o que você fez, você está sendo quase como Lúcifer, conhecendo Deus, vendo Deus, no sentido figurado da palavra, em um ambiente eterno. Meu Deus, em um ambiente eterno. Toma muito cuidado, cara. Meu Deus, mas é muito cuidado. Ai. Em uma conferência, em um culto, em um lugar onde o nível de ambiente, de atmosfera for um pouco mais elevado, não se pode haver nenhum movimento contra aquela frequência. O que dirá pecado, cara? Nesse ambiente, esse ambiente é tão favorável, ele te força tanto a se apegar a Deus, ele subjuga tanto o seu nível almático, ele te coloca tão perto de Deus que se você nesse ambiente ousar pecar, você estará literalmente fazendo quase o que Lúcifer fez. Em um nível de glória, se você decide pecar debaixo daquela atmosfera, era como se fosse um anjo hoje decidindo literalmente não ser anjo mais e virar demônio. É preciso ter muito cuidado com ambientes onde a presença de Deus está em escala alta. Muito cuidado. Você não pode xingar o seu filho em um ambiente desse, literalmente. Se ele estiver fazendo bagunça, você pega ele em submissão, porque se ele já fosse submisso, ele não iria fazer isso. Mas, pois bem, você não pode deixar extravasar nada ali, alguém que pisar no seu pé. Simplesmente porque esse ambiente está subjugando sua alma. Se você quiser anunciar algo contra isso, você estará literalmente dizendo para Deus: Deus, eu não quero que a minha alma seja silenciada. Por mais que você não trabalhou para isso, você está literalmente no ambiente certo, na hora certa, onde tudo que é favorável para você se relacionar com Deus está aberto. Mas você mesmo assim diz: eu não quero nada disso, eu quero ficar bravo, eu quero pecar, eu quero fazer alguma coisa. Literalmente você está quase... Meu Deus do céu. Oh, Pai, eu tô falando literalmente demais. Me ajuda. Oh, doce Espírito, Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. Agora sim eu tive a liberação dele para ler o texto aqui. Obrigado, Jesus. Sefer Viviei Shayahu, livro do profeta Isaías, capítulo 63. Arapakuri que força managasaio. Vamos ler a partir... Jesus. Sim, Senhor. Vamos ler a partir do verso 7. Vou começar a ler a partir do meio do verso 7, tá bom? Obrigado, Jesus. Para com a casa de Israel, que usou com eles
consoante as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles não são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os redimiu e os tomou e conduziu todos os dias da antiguidade. Coisa linda, tudo que o Pai fez com aquele povo que estava no deserto aqueles 39 anos e 8 meses. Porém, o verso 10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito. Embora Deus fizesse tudo aquilo para eles, eles foram rebeldes e entristeceram o seu espírito. A rebeldia irá entristecer o Espírito Santo. E eu digo a rebeldia não em um ato de se prostituir ou em fazer coisas escandalosas. A rebeldia, no mínimo sentimento que ele gera dentro de você, dizendo: leia a Bíblia agora. Se você for rebelde, você irá entristecer. Estamos falando do doce Espírito Santo. Literalmente, você não pode fazer isso. A rebeldia irá contristar ele, irá entristecer ele. Então, tudo que ele lhe disser, você terá que acatar naquele exato momento. Se ele no caso estiver conversando com você: Pai, eu preciso do Senhor aqui, lhe dizendo algo e simplesmente te informando algo, não para que você execute aquilo naquela mesma hora, ele vai simplesmente te falar isso. Mas em outras ocasiões ele vai lhe falar e vai dizer: faça agora. Isso tudo é um sentimento que pode brotar dentro de nós, que é interpretado com uma vontade de fazer naquele exato momento. Meus amados, a liberação dele para falar com vocês está terminando aqui. Nós já vamos conduzindo aqui para terminar, porque o conhecimento vem a partir de uma liberação. Quando a liberação dele encerra, e eu estou percebendo que ela já está esgotando já, tudo que eu falar com vocês não vai ter peso. Então eu preciso de falar debaixo da liberação dele. Então as informações e o conhecimento que ele nos permite usufruir é porque foi antes liberado nos céus, debaixo de uma estrutura para que possamos receber. Na maioria das vezes, informações em cunho de peso não são liberadas com frequência, porque não há terra boa para recebê-la e terra preparada e adubada para receber esse tipo de ensinamento em alto nível. Sim, Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me disse aqui com essas mesmas palavras aqui, viu? Ele disse em palavras aqui agora. Ele disse assim: fale para eles que eu me importo com as mínimas coisas que eles fazem no dia a dia deles. Ele disse: fala para eles que eu me importo com os detalhes. Obrigado, Jesus. Ele se importa com os detalhes.
Ele ama ambiente que foi preparado para ele. Cara, ele ama. Ele ama quando você acorda, tira um tempo somente para ele e prepara tudo para ele. O ambiente, o som, a música que ele quer na frequência que a unção tiver. Porque se a música estiver fora da frequência da unção, a música vai movimentar a sua alma em um contratempo com a unção, porque a música movimenta a alma. A música ou ela aquieta a alma, eu te dou louvor, Jesus, ou ela agita a alma. Então, um certo tom musical vai lhe deixar em estado passivo para adentrar na presença de Deus sem empecilhos nenhum. Amados, me escutam isso em um precioso nome de Jesus. Quando eu digo estado passivo e ativo, isso é muito usado pelos feiticeiros, pela feitiçaria, pelos bruxos, pelos cartomantes, pelos espíritas. Eles estão há muitos anos-luz de nós, porque eles usam princípios bíblicos para se relacionarem com o mundo das trevas. Os princípios são basicamente os mesmos. Eles fazem ofertas debaixo de atmosferas de iniquidade. Eles entendem sobre estado passivo. Eu pensei que o Espírito Santo ia me deixar eu falar a fundo hoje sobre viagem astral. Isso não deve ser mais um tabu no nosso meio, literalmente não deve ser mais. Isso é algo que todos nós deveríamos usufruir, mas ainda não podemos. Então eu vou limitar muito no que eu vou dizer para vocês aqui, com a liberação dele. A viagem astral, ela acontece a partir do momento que a sua alma é desconectada do seu espírito. Porque o que prende o seu homem espiritual nesse corpo é a sua alma. Para isso, existem técnicas sim. Técnicas sim, que são técnicas que grande parte das pessoas que se envolvem com o mundo espiritual, tanto das trevas, tanto dos céus, sabem. Porém, o que não é importante aqui é que essas pessoas, elas, na maioria das vezes, não estão preparadas para se movimentar da forma que estão se movimentando. Então o Pai, ele prefere muito mais te preparar uma hora no canal, ou o Pai vai nos providenciar um meio um pouco mais privado de falar com pessoas mais específicas. Nós já estamos trabalhando nisso, nós vamos produzir conteúdos para isso, para um certo grupo de pessoas que já estão aptas para se movimentarem debaixo de níveis de unção um pouco mais acima, porque exige-se uma estrutura para isso, sim senhor. Então, literalmente, se mover no mundo espiritual é algo que deveria ser natural. Porém, quando a desconfiguração do estado original do homem no Éden, as coisas têm que ser colocadas no estado original novamente, só que na ordem certa. Se colocarmos na ordem errada, não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem. Literalmente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu preciso do Senhor aqui. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus.
tua presença completa o meu ser, Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, tua presença completa o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Há curas acontecendo agora. Aleluia, 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 Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Há milagres acontecendo nesse exato momento, com pessoas ouvindo. Obrigado, Jesus. Eu não tenho sombra de dúvida, Pai. Essa unção do Espírito Santo. Fechem os seus olhos no nome de Jesus. Toca sobre cada pessoa, eu oro, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Eu ia pedir para vocês se inscreverem no canal e para vocês compartilharem esse vídeo, porém o Espírito não permitiu pedir para vocês, mas ele me permitiu falar que ele não permitiu. Obrigado, Jesus. Esse tipo de conteúdo, o próprio Espírito Santo irá divulgar para as pessoas certas. Eu te dou louvor, Jesus. I give you praise, Jesus. Aleluia. Nós estamos debaixo de uma santa unção. Essa semana será uma semana que o profético será ativado na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Respeite os degraus do relacionamento antes que você caia. Respeite a pessoa do Espírito Santo. A pessoa mais sorridente que eu já encontrei, mais alegre que eu já encontrei, mais companheira que eu já encontrei, literalmente. Companheira de verdade. Parceiro. Aleluia.
O Espírito Santo esses dias ele jogou videogame comigo. É nessa hora que muitas pessoas entram em choque, porque tava tudo indo bem até agora e eu falo um troço desse. Ai, Jesus. É tempo de abrirmos os nossos olhos e conhecer alguém além daquilo que a nossa mente já está programado de forma predeterminada, com uma figura distorcida, a saber quem Ele é. Abra espaço no seu coração para compreender quem Ele é. Quando Ele nos permitir, nós falaremos muito mais sobre Ele, sobre como Ele tem sido fiel em ser companheiro. Eu tenho usufruído de um tempo onde Ele quer sentir o sabor da comida na minha boca. Eu tenho observado que enquanto eu durmo, Ele me observa dormir. E à medida que Ele me olha, poder percorre o meu corpo enquanto eu durmo. E eu me levanto debaixo do poder de Deus. Meu Deus. E eu pergunto: Papai, eu não sou digno disso. Eu tenho chamado Ele de Papai. E de fato, Deus Pai tem se revelado para mim na pessoa do Espírito Santo. Se revelado não como um holograma que o Espírito Santo abre para mim para eu conseguir enxergar Deus Pai. Literalmente a pessoa, a realidade de Deus Pai, tangível para mim hoje. Isso só é possível através do Espírito Santo. Amados, um beijo no coração de cada um de vocês. Se você está aqui até esse exato minuto desse áudio, sem sombra de dúvida, algo grande foi desatado na sua vida, porque a unção, antes de vir sobre nós, ela abre a nossa consciência para que a nossa consciência aberta possa abrir uma liberação para uma unção maior. A consciência aberta só vem através do conhecimento. Obrigado, Jesus. Então toda luz que foi jogada, porque a palavra conhecimento em hebraico é luz, que foi jogada sobre você hoje, é uma liberação dos céus para uma unção maior, por causa da consciência aberta. A autoridade está conectado na sua consciência. Se você enxerga, se a sua consciência diz que você necessitará gritar, sai em nome de Jesus, esse é o nível da sua autoridade. Porém, se a sua consciência foi desatada ao ponto de você entender que não precisará falar nada, e só de você passar, a sua sombra irá expulsar o mal. Esse é o nível da sua autoridade. A consciência desata o nível de unção sobre a sua vida. O Pai abençoe vocês grandemente. Yevarecha Adonai veishmerer, Yaer Adonai panav elecha veronir, Isa Adonai panav lecha veasamecha shalom.
O Senhor abençoe vocês e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Antes de tudo, o Espírito Santo está me pedindo aqui. Ele diz que Ele ama você. Um beijo.